A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite, aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da igreja City K United. Você pode estar olhando assim, o que está acontecendo? Pois é, aqui nós estamos. Na sexta-feira, o programa agora Conectados com Cristo acontecerá às sextas-feiras, 6 horas, 6 p.m., horário local. E o programa Papo de Pastor, com o reverendo Pedro, passou para quinta-feira. Então fizemos uma pequena mudança, um switch. Mas tudo está debaixo da bênção e da orientação do Senhor. Então, quinta-feira, Papo de Pastor. Sexta-feira, Conectados com Cristo. Coloque na sua agenda, tá bom? Agora nós estaremos aqui todas as sextas-feiras no programa Conectados com Cristo, trazendo uma palavra dinâmica, alegre, para abençoar sua vida e seu coração. Coloca na sua agenda, coloca no seu schedule. Agora, Conectados com Cristo, todas as sextas-feiras, 6 horas, 6 p.m., horário local. Então, hoje nós iniciaremos, com a graça de Deus, uma nova temática. Lembra do mês da temática passada, onde nós tratamos o tema central que dizia: obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem foi salvo. Nessa nova temática que nós iremos abordar a partir de hoje, ela estará debaixo desse tema: mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Vai ser um negócio abençoador, hein? Então vamos juntos aí, mas antes de nós lermos a palavra do Senhor e explicarmos um pouquinho mais sobre essa temática, dá o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo e se inscreva nos canais da igreja para que muitas vidas sejam abençoadas, para que você fique conectado, para que você acompanhe as programações semanais da nossa igreja e que a sua vida, muitas vidas sejam abençoadas pela pregação da palavra de Deus. Portanto, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilha esse vídeo. Façamos missões na era digital, tá bom? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mais uma vez. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vamos orar? Pai, comunica a tua palavra, palavra de vida, Senhor. Porque o Senhor tem palavra de vida para o teu povo. Gera vida nos corações daqueles que te pertencem. Levanta o que estiver caído e abatido. Deus, faz a tua obra e o teu querer nessa noite. É a oração que faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se, a temática que vai nortear todos os nossos encontros às sextas-feiras, né? Tem até que me acostumar, viu? Que não é mais quinta, é sexta. Todas as sextas-feiras vai ter essa temática: mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é mandamento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é uma ordenança que deve ser ouvida, deve ser vivida e deve ser obedecida. É algo intrinsecamente do coração de Deus para o seu povo. E esses mandamentos geram vida, por isso a temática é mandamentos para a vida. Nós precisamos entender que esses mandamentos geram vida. O próprio Senhor Jesus disse nos evangelhos, e principalmente no evangelho de João, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, uma vida com um significado, uma vida com propósito, uma vida com a meta. E essa meta se chama Deus, o propósito se chama Deus. A essência, a razão pelo qual Deus nos criou foi para a sua glória. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, fomos criados para a glória de Deus, o povo de Deus. E esses mandamentos são para a vida. Todavia, em contrapartida, o reino das trevas, o pecado, o mundo, tudo aquilo que está em volta, que luta contra os princípios de Deus, nós colocamos como conselhos para a morte. Se há mandamentos para a vida, o diabo, Satanás, a nossa própria carne, o pecado, o sistema, o mundo no qual vivemos,
emitem diariamente conselhos, mas esses conselhos são conselhos para a morte. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a diferenciar quais são os mandamentos para a vida e quais são aqueles conselhos que levam à morte. Porque a própria Bíblia fala em Provérbios que para o homem há caminhos que parecem ser perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, mandamentos para a vida versus mandamentos, conselhos para a morte, é que nós temos um mandamento. E qual é esse mandamento para a vida? Primeiro, há somente um Deus. Há somente o Criador. Há somente um Redentor, um Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz, no verso 3, que nós lemos de João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta, existe uma vida eterna. E eu vou dividir isso aqui em 3 pontos, tá bom? Vida eterna, Deus e Jesus Cristo. Há somente um Deus que nos concede a vida eterna. Há um só Deus que nos concede a vida eterna e que nos concede o verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro de tudo, há um só Deus, há um só Senhor, há um só Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Aquele que governa céus e terra e nada foge do conselho da sua vontade. É aquele que está no mais altos céus, como diz a Bíblia, e olha para a terra e vê os homens como coisas tão pequenas, tão passageiras, mas é esse mesmo Deus que olha dos céus à terra para contemplar os homens, é aquele que se compadece do seu povo, é aquele que tem misericórdia do seu povo, e esse Deus que tem misericórdia do seu povo, enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E olha só o que o verso 3 fala de novo, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, quem? Deus. Te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviastes. Nós precisamos entender, como foi falado, que há um só Deus. E para ilustrar mais ainda essa verdade santa, nós precisamos entender que esse Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar é o bom pastor, como diz a alegoria bíblica. Analogia bíblica mostrando que, representativamente falando, aquele pastor que guarda, que protege as suas ovelhas. Aquele que dará vida pelas suas ovelhas. Aquele que está disposto a lutar contra lobos vorazes que querem destruir o rebanho para proteger as suas ovelhas. Esse Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus Cristo, o único, para que, através de Cristo Jesus, nós conheçamos o Pai. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz, e nós vamos ver aqui, que o único caminho para conhecer este Deus que enviou Jesus Cristo é por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Se há um único Deus, há um só Deus, da mesma forma há um só caminho, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E para obter a vida eterna, você precisa conhecer a Deus e você precisa conhecer Cristo. Você conhecendo Cristo, Cristo te revelará o Pai. E o Pai enviará Jesus para que ele se revele a você. Coisa linda, né? Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai, conhecerão o Pai. E o Filho veio para morrer no lugar do seu povo. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. E a vida eterna, sim. Pois a Bíblia diz, está escrita, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Estes são os mandamentos para a vida. Todavia, como eu disse no início, há conselhos para a morte. E nós vivemos em tempos difíceis. No tempo da Bíblia também foram tempos difíceis, onde muitas pessoas ou muitas religiões estabeleciam suas divindades. Isso nós conhecemos pelo termo do politeísmo, que é a crença em várias divindades, vários deuses naquela época. E nos dias de hoje não é diferente. Hoje há muitos deuses, há muitas divindades,
Há muitas pessoas que acreditam nessa mesma perspectiva politeísta de tempos atrás. E muito mais do que a divindade física, muito mais do que o gesso e o barro sendo montado para representar alguma divindade. Mas é também o endeusamento da razão, o endeusamento do sentimentalismo, o endeusamento do ser humano, o endeusamento de filosofias e ideologias que estão totalmente divorciadas de Deus. E esses conselhos que levam à morte apresentam-se nos dias de hoje como solução. Solução para a humanidade, solução para dentro de casa, solução para a sua vida. E começam a radicalizar e dizer que não há outro caminho. Que há outros caminhos, perdão. Não só um, mas há outros caminhos. Certa vez eu estava com a minha esposa, nós estávamos num trabalho missionário no continente europeu, e uma frase passou no ônibus, uma frase que dizia que há muitos caminhos e que Jesus Cristo era apenas um dos caminhos. Não era o caminho, mas apenas um dos caminhos que você poderia trilhar. Hoje as pessoas começam a criar vários caminhos, vários meios, vários caminhos pré-estabelecidos, achando que esses caminhos são caminhos que levarão à vida, mas como disse o provérbio e eu falei para vocês no início, há caminhos que parecem ser perfeitos ao homem, mas no final é caminhos de morte, são caminhos de morte. Os conselhos para a morte estão aí. Eles estão propagando, eles estão anunciando, eles estão desmerecendo, eles estão querendo ridicularizar. Ah, não há vida eterna? Você está dizendo para mim que existe vida eterna? A Bíblia diz que há vida eterna e as pessoas falam, não, depois que morre tudo acaba. Tudo que é existente, tudo que é visível, isso é existência, isso é o que existe. Fora isso, não há vida, não há existência. Todavia, eles se esquecem que aquele que disse essas palavras foi aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus. Hoje está à direita do Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único que teve a capacidade de poder, de morrer, ressuscitar e mostrar-se diante dos seus discípulos e dizer, eis que estou vivo e vivo para sempre. E disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Os mandamentos para a vida são esses os mandamentos. Primeiro é conhecermos a Deus e a Jesus Cristo que enviaste, a quem ele enviou. Nós precisamos conhecer a Deus e não escutarmos esses conselhos que geram morte. As pessoas falam, Deus não existe. Você acha que Deus existir, se ele existisse o mundo estaria como estaria? Outras pessoas já falam, não há nenhuma comprovação científica plausível para que possamos acreditar na existência de uma divindade ou de um criador. Nós temos a ciência que comprova e demonstra através das teorias, tais como do Big Bang, tais como outros caminhos de mostrar que vivemos uma evolução e não um fato que uma pessoa, um ser, um criador fez todas as coisas. E eles começam a apresentar respostas, caminhos que parecem ser perfeitos, mas esse caminho é de engano, esses conselhos são enganos, esses caminhos são de caminhos de morte, esses conselhos são conselhos para a morte, porque gera e fortalece uma mente, ou as mentes carnais, pecadoras, que já são inimigas de Deus por natureza, e só começam a fortalecer essa caminhada para o inferno, essa caminhada para a perdição, esse caminho, solidificam mais ainda esse caminho com essas falácias, com esses enganos, negando a existência do Criador, negando a existência da Bíblia, negando a existência de Cristo. Todavia, a palavra de Deus alcançará o coração daqueles que pertencem ao Senhor. Nem todo o amontoado de falácias que possam existir enganará o coração e a mente daquele que foi amado pelo Senhor. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Ei, nessa noite, escute o mandamento que gera vida. Escute o mandamento que gera vida. Olha só que a palavra de Deus fala quando a gente pensa que há vários caminhos, há várias divindades, como no sistema politeísta. Hoje, muitas pessoas também acreditam nisso, mas olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, quando pregava, ele disse isso, que é extremamente abençoador. Disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação
em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é esse nome? Ou qual é esse nome? O nome se chama Jesus Cristo, harmonizando-se, alinhando-se totalmente a Escritura Sagrada com aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, porque ninguém conhece o Pai se o Filho não quiser revelar. A Bíblia diz isso, e para esta realidade, Jesus abre os braços e proclama essa verdade dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta voz, esse chamamento, só responderão aqueles que foram amados por Deus desde a fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo. Jesus não ficará com a voz dizendo: venham, venham, e ninguém vem. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Na hora que ele fala: venham, aqueles que pertencem a Ele virão e se renderão diante dele, porque eles conseguem ouvir, pelo poder do Espírito Santo, os mandamentos que geram vida, os mandamentos para a vida, e não os conselhos que levam à morte, ou os conselhos para a morte. Abandone essa crença que há vários caminhos, só existe um caminho. Abandone essa crença que cada um tem a sua verdade, tudo é subjetivo hoje. Essa é a sua verdade, pastor, eu tenho a minha verdade. Todo mundo tem a sua verdade. Há uma verdade absoluta, que se chama Cristo Jesus. Há um conceito eterno, universal, atemporal, que alcança todo ser vivente da terra. A luz e o entendimento que o próprio Deus colocou no ser humano. A consciência da existência de Deus, que muitas vezes queremos sufocar com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, e criando outros conselhos para termos uma compensação, doses homeopáticas para acalmar uma mente perturbada e afligida por essa realidade que se chama Deus. Não escute os conselhos que geram morte. Eis o mandamento para a vida. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar? Pai, comunique essa verdade aos corações. Rompe grilhões e barreiras, Senhor, e salva vidas. Vidas estas que o Senhor Deus conquistou na cruz, através da morte de Cristo. É minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, todas as sextas-feiras, vamos trazer sempre, debaixo dessa temática, várias linhas de pensamento que contrapõem a perspectiva bíblica e a perspectiva mundana, os mandamentos para a vida e os conselhos para a morte. Hoje nós focamos que o mandamento que gera vida é saber que há um só Deus, não há outra pessoa, não há outro Criador, não há outro Redentor, não há outra rocha, a não ser Jesus Cristo. E os conselhos que geram morte é o que o mundo fala. Há vários deuses, você pode ser o Deus da sua vida, você tem a sua verdade, todos esses conselhos geram mortes. Mas aos mandamentos do Senhor, como diz a palavra, geram vida. Então vem comigo todas as sextas-feiras, tá bom? Para meditarmos e aprendermos mais com a palavra do Senhor. Coloca a hora na sua agenda. Toda sexta-feira o programa Conectados com Cristo, 6 horas, 6 p.m., horário local, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Nunca se esqueçam dessa verdade que diz: todos aqueles que estiverem conectados com Cristo, Jesus, viverão eternamente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!